noite. Olha, o time do Cartão Verde na área. Chegamos no clima da Copa do Brasil, inaugurando esse nosso encontro semanal com a euforia e a alegria das torcidas que seguem sonhando com o título do torneio. Entre os nossos destaques, um goleiraço e a expectativa do que nos reserva o senhor Adenor, o homem que comanda o Scratch brasileiro. Confira. O Santos vence o Cruzeiro de virada em pleno Mineirão. Mas nos pênaltis, só deu o cruzeirense Fábio. Flamengo leva mais de 50 mil torcedores ao Maracanã e brinda a torcida rubro-negra com uma classificação de respeito em cima do Grêmio. Corinthians vence a Chapecoense com o gol intrigante de Jadson, que ao ser questionado sobre o que pensou na hora de bater na bola, foi categórico e disse que a intenção, ora, era o gol. O que o torcedor pode esperar, o que espera? Tite, o técnico da seleção brasileira, faz amanhã a primeira convocação depois do Mundial da Rússia. Olha, uma das queixas de quem trabalha com futebol é que se trata de um assunto que quase todo mundo se acha especialista, tem uma opinião a respeito, o que é, ao mesmo tempo, uma das grandes virtudes do jogo de bola. É de todos falam dele, mas tem o seguinte, todo mundo fala, mas é difícil para a boa encontrar alguém que destoe na hora de interpretar o jogo. O que se tem são correntes, uns mais saudosistas, outros modernistas, e nesse sentido, nosso convidado de hoje é raro, porque tem entre os profissionais do ramo uma maneira muito própria de tratar o futebol, de pensar o futebol. Fernando Diniz, que você está vendo aí, que com sua experiência, sua formação, irá nos ajudar também a analisar os jogos que deram tom desse meio de semana, revelando os semifinalistas da Copa do Brasil, vai nos dizer que tom daria a convocação da seleção amanhã se estivesse no lugar de Tite. Enfim, vai conversar comigo, com vocês e com o nosso trio de comentaristas formado por Roberto Rivelino, ele, o eterno rei do parque, e pelos jornalistas Vitor Biner e Celso Unzete, que vocês estão vendo aí, nem saudosistas, nem modernistas, talvez simplesmente realistas como exige o ofício. É ou não é? Acho que sim. Você não pode achar isso. Embora eu seja um pouco saudosista em certo sentido. É bom ser saudosista. Não é bom? A gente tem saudade do que é bom, né, Riva? Eu gosto. Do que é ruim a gente não tem saudade, não. Obrigado. E mesmo lá atrás, viu? Também tem muita coisa ruim também. Ó, eu ia fazer uma lembrança aqui, não deixar para depois. Continua rolando o sorteio da camiseta de 25 anos do Cartão Verde. Estamos na 10ª, são 25 no total, para comemorar os 25 anos do programa. E seguimos na mesma toada da semana passada. Participou com a gente aqui, fazendo comentário, crítica, sugestão, está concorrendo à camisa. Diniz, obrigado mais uma vez. Eu citei aqui, a gente sempre cita quando você chega na área, essa sua maneira de ver o futebol, e a gente na semana passada falava sobre isso aqui, que você assume um trabalho, na verdade a gente vê muitas vezes um técnico abrir mão daquilo que pensa para poder de repente se manter no cargo, continuar com a chance de poder ter um time nas mãos, mas a gente fica assim, admirado assim, e te admira mais ainda por saber que você tem uma maneira de pensar e segue sendo fiel a ela. E é difícil, hein? Eu sou dos fãs. Eu sou um fã verdade, dele. O mais incondicional deles é horrível, é verdade. Eu adoro a filosofia, o trabalho, a maneira como ele encara o futebol, da maneira que a proposta de jogo, ver o futebol bem jogado. Eu gosto. É pena que hoje aqui, nós estamos até falando com o Diniz, né? Pena que hoje é resultado. Se você ganha, você continua. Se você perde, você é mandado embora. Hoje sempre. Hoje sempre, não é verdade? É uma novidade. Antigamente não era tanto assim, não. Eu posso fazer uma pergunta para o Vivo pensando? Eu raramente venho pensando em perguntas. Eu geralmente escuto aqui, o pessoal fala e vou tentando colocar alguma coisa assim no meio. Fernando, a gente sabe que o futebol ele é, acima de tudo, uma competição. Né? Não é uma arte. Ele pode se transformar em arte dependendo da situação. E eu não tenho a menor dúvida que se você quisesse armar um ferrolho, essa retranquinha, contra-ataque, o jogo reativo, como se diz, você faria. Muito bem feito. Por que a insistência? Primeiramente, boa noite. Agradeço ao Rivelino, são um dos meus grandes advogados. Advogado de nome, hein, Diniz? É pela competição? É para chegar mais longe? Eu acredito muito que a estética do jogo, quem consegue jogar bem e tem consistência, é o time que tem mais chance de vencer. Sou muito convicto disso. É que dá mais trabalho, a cultura
vigente no Brasil e o sistema todo, ele gira em torno muito do imediatismo e da superficialidade do jogo. Então, quem ganha é muito bom e quem perde é muito ruim. Isso aí é um dos principais problemas do futebol, na minha opinião, e viver assim eu acho também muito ruim. Eu prefiro sofrer as dores aí que a gente tem que sofrer para manter uma ideia de pé. E os resultados, assim, a consistência vai vir com o tempo, não tem como. É um negócio que está dando certo, minha carreira não tá, só está andando para frente, ela não está vindo para trás. Mas desde quando eu comecei, existe essa resistência, isso não vai dar certo, isso é diferente. Então, quando você faz uma coisa diferente do sistema, o sistema ele reage de uma maneira meio agressiva. Quando o negócio, o resultado não vem, aí você fica muito refém do resultado para o sistema não te agredir muito fortemente. Então, só uma referência para jogar para você, Vladir. O maior campeonato do mundo hoje, a Premier League, os times grandes têm o Tottenham com o Pochettino, posse de bola, jogo ofensivo. O Chelsea contratou um técnico, o Sarri, jogo ofensivo e vai sofrer provavelmente durante a temporada. O Manchester City tem o Guardiola, não preciso falar. O Liverpool tem o Klopp, também jogo de velocidade, jogo ofensivo. Dos times grandes ingleses, o único que joga entregando a bola se necessário e jogando no contra-ataque é o United do Mourinho. Ou seja, o que o Diniz faz, funcionando ou não aqui, é uma tendência no futebol mais avançado do mundo. Então, e essa era uma pergunta que eu ia te fazer, porque olhando a tua carreira, quando você começa a trabalhar, a conquistar com a Copa Paulista, com o Paulista, com o Votorantim, você vê a lista de times que você dirigiu, eu olhei isso essa tarde aqui preparando o programa, você vê que a importância dos clubes que você tem dirigido no cenário do futebol brasileiro vai aumentando. Talvez o Atlético Paranaense seja a grande expressão nesse sentido. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Diniz, e também sobre uma outra questão. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, onde as pessoas colocaram a posse de bola meio em xeque. E, na verdade, quem presta atenção ao seu vocabulário, de repente nota que você, geralmente, se eu não estou enganado, você não fala em posse de bola, você fala no toque de bola, que são duas coisas diferentes que, de repente, estão sendo tratadas do mesmo modo. Ou estou enganado? Esse negócio da posse de bola é uma discussão que, muitas vezes, não tem muito fundamento. Os times, se você tem a posse da bola porque você quer ter a posse, é uma coisa. Hoje, como ninguém muito quer ficar com a bola, o cara fica, mas não quer ficar com a bola também. Não tem uma proposta de jogo para poder ser criativo, porque é mais difícil criar, de fato. Mas eu acho que é muito mais gostoso, e uma vez que você atinge com um time uma certa qualidade de coesão e de criação, você consegue ser um time bastante dominante. O exemplo hoje mais bem acabado no Brasil é o Grêmio, que joga, então, o time o maior dos últimos 3 anos é o Grêmio, com o Renato, que é um time que joga eminentemente, quase sempre dominando os adversários com a posse de bola, e o time teve mais resultado. Amadurecendo sua maneira de pensar e dependendo do recurso que você tiver, tático e técnico, o time que você tem na cabeça é um pouco parecido com o Grêmio? É muito ou não? É só uma referência? Não, a referência de ter o controle do jogo, de privilegiar, de ser impositivo, menos ligação direta. O Grêmio joga muito pouco com o goleiro, né? Quando a bola chega no Groy, a bola vai direto para frente. Eles se concentram muito no meio do campo o jogo, mas tem como prioridade tocar a bola no meio, não ficar rifando a bola. O Flamengo está a caminho disso, você acha? Eu acho que tem um pouco também o Flamengo. O problema é que quando o resultado negativo vem, as pessoas tendem a ceder, né? Não insistir. Na Inglaterra hoje é assim, porque foi indo alguém, acho que começou com o Wenger, na minha opinião, e o cara começou a ganhar e foi indo, aí explodiu o Barcelona com o Guardiola e aquilo foi indo. Aí veio o Sarri e todo mundo foi indo. Então, hoje, hegemonicamente na Inglaterra, joga-se com a posse de bola. Aqui no Brasil, joga-se de uma maneira reativa, porque aqui ainda é mais fácil. O domínio do jogo defensivo, ele é mais fácil de você ter. Lógico. E você fica tudo em cima do resultado. E nesse sentido, a França ganhando a Copa do Mundo reforça muito, e o Atlético Madrid ganhando ontem reforça esse modelo que privilegia quem defende. Eu não acho que ninguém quer jogar bola para ficar defendendo. Ninguém sonhou em ser um grande zagueiro. Agora você falou que as coisas estão caminhando, não crescendo do jeito que você quer, mas em relação a ritmo, muita gente cobra que você já devia estar no tal time grande, esteve no Atlético Paranaense mais rapidamente. O ritmo de ascensão da sua carreira, o tempo em que essas coisas estão acontecendo, é satisfatório para você? Ou você fica um pouco ansioso, como ficam os seus fãs, de que você teria que estar num time grande? Não, eu não fico ansioso. Está tudo acontecendo no momento certo. Tem algumas coisas que eu faço em termos de modelo tático que é diferente, então, por ter uma troca posicional muito grande, que são uma coisa... Então, quando dá certo, as pessoas acham muito legal, e quando dá errado, as críticas elas aparecem com muita facilidade.
Se citar o Atlético Paranaense, as coisas assim terminaram mal, mas teve um momento, um auge. Estava ainda. O mês de abril foi excelente e o mês de maio desastroso. E isso é uma coisa que acontece, tem muito mais a ver com a condição humana, como as relações se deram, e era o momento de você ir ajustando isso para voltar a ganhar. Nós jogamos melhor que o São Paulo, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, lá em Curitiba e aqui no Morumbi. Nós fizemos um jogo de igual para igual com o Grêmio. Aí, num determinado momento, começou a ter jogo em cima de jogo, a gente tinha uma limitação do número de jogadores no elenco, né? É um time que a gente tinha, a proposta era ir reforçando o time, porque é difícil você contratar no Atlético Paranaense, porque o poder orçamentário não é grande e você tem que acertar muito em cheio nas contratações. Então a gente resolveu ir com calma e tentando aproveitar tudo que tinha lá, os jogadores da base e reforçando como chegou o Marcelo Cirino agora, o Bruno Nazário, foram indicações minhas. Mas o time teve uma queda muito acentuada em um mês. Então aquilo que era muito bom em abril era muito ruim em maio. Então isso que é uma distorção para se analisar o futebol. Mas de uma certa forma, os outros treinadores que jogam só defensivamente ou dando essa bola, também tem problema. Isso que eu acho gozado. Então é a mesma também coisa. Também tem um mês desastroso, às vezes mais e muito, você vê, tem treinador, tem o Jorginho novamente aí, ficou nem um mês. Nem um mês no Vasco já foi mandado embora. Então, por que você não pode priorizar uma filosofia diferente? Dar um valor a uma maneira de jogar com uma filosofia dele. Chega uma hora que isso aí que eu acho interessante. Só lembrar que no último Mundial conquistado pelo Brasil, era um técnico que não privilegiava a posse de bola. O penúltimo Mundial, nós estamos falando de 24 anos atrás, também não privilegiava. E o técnico mais respeitado no país hoje, técnico da seleção brasileira, não é um retranqueiro, mas também não é um cara que arruma o time a partir do jogo sem a bola para depois ir agregando valores ao time com a bola. Ou seja, deixa eu só aproveitar esse gancho, já que você falou do técnico da seleção brasileira, só para botar nossa enquete aqui na roda, que pega carona no clima da expectativa que cerca a primeira convocação do Tite, depois da Copa da Rússia. O anúncio será feito amanhã, às 11 da manhã, na sede da CBF lá no Rio. A seleção brasileira vai fazer amistosos em setembro, né, contra os Estados Unidos e El Salvador. E a pergunta é, qual você acha que será o tom dessa convocação? Um tom normal, um tom de renovação, um tom de surpresa? Participe do programa com a gente no Twitter, o bom e velho Jogo da Velha, seguido da palavra cartão verde. Num dito mais moderno, hashtag cartão verde. Eu já adianto que eu estou com a maioria que o Celso vai falar. Só um minutinho, só de falar. A maioria absoluta espera alguma coisa normal, dentro da normalidade comum, que coisa que eu espero também. Bem, Tite, 57%. 34% falam em renovação, 9% em surpresa. Eu espero algumas mudanças que eu não chamaria de renovação. Dedé, por exemplo, é um nome que pode estar, não é propriamente uma renovação. Não, renovação do time que tinha. E em função do que a gente tinha. Eu espero mudanças pontuais, né? Até porque acho que ele vai evitar chamar alguns jogadores de clubes europeus, por exemplo, pode tapar o buraco com os jogadores daqui. Eu espero a renovação aqui dos 34%. E você falou o último percentual de 9% em tom de surpresa. Não, eu estou falando, esse jogo é para quê? Eu quero entender o jogo. Depois de 2, 3 meses de Copa do Mundo. É para continuar em andamento do Brasil Global Tour, que foi vendido já há muitos anos e o Brasil tem que fazer os jogos. É simples assim. Então é outro interesse. Brasil Global Tour. O interesse não é porque, não dá para entender você jogar agora, esse ano, jogar seleções. Não, com essa questão da Copa do Brasil e de todas as outras competições que vão conflitar, muito provavelmente o Tite já falaram que ele vai rever a lista. É aquele negócio, vai convocar o Rodrigo dos Santos, vai convocar o Paquetá, vai tirar o Paquetá do Flamengo, que são jogadores que pode ser... Podem aparecer na lista. O time brasileiro gosta. Não? Porque valoriza. Não, mas Vitor, mas você tem um jogo, 2 jogos aí sem. Eu já te falei, eu acho o clube muito mais importante que a seleção. São 4 anos com o mês de Copa do Mundo. Eu espero, então, já que vai ter esse jogo, ter renovação. Então, aí, tem coisas diferentes. Ele tem que convocar então, renovação, se for como disse o Vladir, como disse o Celso, Dedé. Não, deixa eu fazer uma colocação conceitual e toca a bola para você, daí a gente ouve o Diniz também. Quando a gente falava da enquete, até eu, o Bi Ribeiro, a gente discutia sobre isso e o Bi foi quem
definiu melhor essa questão de renovação ou surpresa. Porque se aparece uma surpresa, automaticamente ela é a renovação. A gente colocou renovação, na verdade, se a coisa vai renovada, se o número de surpresas, na verdade, ele chega a ponto de mudar a cara do que o Tite vinha fazendo. Surpresa se for uma coisa pontual ou duas, de repente o Pedro do Fluminense, mas ele vai ter o Paquetá, que eu acho que também não vai querer levar o Paquetá. Ele vai ter liberdade de convocar o que ele quer ou não? Sim, esse é o problema. É data FIFA. Mas fala, Vitor, completa para a gente passar por isso. Não, assim, porque eu não sei se ele vai começar o trabalho para o próximo, como eles gostam de falar, o próximo ciclo de Copa do Mundo, vamos usar um termo do futebolês. É a hora. Porque ele tem zagueiros envelhecidos, se você for olhar para os últimos, ele só tem o Marquinhos aí para olhar um pouquinho mais adiante. Talvez o Militão, que o Porto pretende usar como zagueiro, então ele precisa começar a mexer ali. Mas mas o Gemerson foi mal contra o Japão, foi mal em outros jogos, perdeu um pouquinho a confiança dele, vai ganhar mais oportunidades. Para ele renovar, ele precisa ter as referências experientes na equipe. Então, se ele for começar esse trabalho, e essa é a minha curiosidade, eu acho que a gente vai ver muitas novidades na equipe. E espero os jogadores mais jovens, essa geração promissora que o Ivan citou. Se ele for tentar agradar com o resultado, já ser imediatista, aí eu acho que a gente não vai ter muita novidade. Eu acho que a gente vai ter uma mescla disso. A gente vai ter algumas surpresas, porém não tantas quanto seriam necessárias para o início de um ciclo de trabalho para a próxima Copa do Mundo. Você está devendo os tuiteiros. Fala, Diniz, por favor. Eu prometi para o telespectador que você ia dar o seu tom na convocação. O que você faria? O que você acha ideal? Não, eu acho que ele vai mesclar, né? Não tem que ter jogador de qualidade para você levar para a seleção. Né? Não adianta você vai levar quem, assim, né? Aqui, eu acho que tem jogadores, eu acho que vai mesclar. Eu acho que deve... Eu não sei por conta das competições conflito, da Copa do Brasil, eu acho que eu não sei se ele vai... Mas acho que Paquetá estaria na lista. Não, acho que o Rodrigo dos Santos, acho que o Santos caiu fora. Não, o próprio Dedé que falaram, né? Então, o Dedé, não sei também, se for pensar num próximo ciclo... Também não é. Também não sei se... Mas o Pedro do Fluminense... O Pedro do Fluminense também interessante. Então, eu acho que esses jogadores, eu acho que ele vai fazer uma mescla dos jogadores, assim, para ter uma base desses jogadores que jogaram a maioria dos jogos como titulares e deve lançar a mão desses jogadores que a gente já... Do Arthur, do Barcelona, né? A única coisa que eu vejo é que o Vitor citou muito bem, é o sistema defensivo que é envelhecido. Que ali vai ter... Dá para jogar agora, no que vem, daqui 4 anos, não dá para... Não dá, mas aí se por acaso, se quiser fazer uma renovação ou testar os jogadores, é a hora também. É o momento para testar, para ver. Tem Copa América no que vem. Porque você tem que trazer já esses jogadores para entrar em risco. Diferentemente do 2014, quando teve o problema da eliminação do Brasil do jeito que foi, a primeira convocação foi uma renovação, não sei se você lembra, quase total. Depois foi Neymar, Ganso, Pato, então depois foi... Agora eu já não acho que vai ser assim. Acho que vai Porque renovação não é uma coisa. O Pedro é renovação. O Dedé é mudança. Perfeito. Então, mudança é uma coisa, a renovação é outra. Conhecendo o Tite como a gente conhece, ele vai pegar a lista anterior e vai falar assim, deixa eu ver que eu salvo daqui, depois eu enxerto. Eu acho que a cabeça do Tite funciona desse jeito. Sansão, aproveita que você acabou. Vamos para o Corinthians, então já toca a bola. Tem alguma coisa que é pertinente do que a gente está falando? Você quer falar? O pessoal que está respondendo a enquete aqui no Twitter, o Marcos Silvério acredita numa renovação como uma resposta à população. O André Braga fala que vai ter uma outra novidade e um monte de, ele coloca entre aspas, homens de confiança. A Elizabeth Petrini diz que acredita que tem alguma renovação e ela acha que vai ser para melhor. O Yunis Mohamed Saleh votou em renovação porque disse que falta raça, que é uma seleção com menos gente do Corinthians, diferente da turma do Dunga, com menos cara de CBF, e ele diz aqui dos técnicos do Estado, eu não vou citar aqui para parecer bairrista, até porque eu gosto dos teimosos, o lugar onde mais fornece técnicos hoje no futebol brasileiro. O Márcio Assunção diz que talvez chame alguém dessa nova geração, mas nada de muito diferente do que acontece na CBF. E o Paulo Pacheco diz, bom, é hora de ousar, Vladir Lemos. Porque assim, outros aqui, o pessoal está fazendo perguntas aqui, o Adilson já, só para dar o tom, vamos de novo direto na canela do Fernando Diniz. Já faço a pergunta dele, já vamos falar do Corinthians, tinha vencido o jogo de ida contra a Chapecoense por 1-0, ontem garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil, vencendo novamente por 1-0, dessa vez na Arena Condá, com o Jadson marcando já perto do final do jogo. A torcida corintiana com a pulga atrás da orelha, hein, Celso? A gente vai rodar, eu quero que você... Com razão, né? Vladir, esse é um dos piores jogos dos últimos tempos, com certeza. Um dos piores que eu já vi na minha vida também. Na sua vida? Muito ruim. É porque está sob o impacto do jogo, mas é um dos piores dos últimos tempos que eu concordo. Eram dois times que não... É o anti-Fernando Diniz. 2 times que não conseguiam trocar 5 passes
Não por acaso foi decidido num lance de bola parada, com a qualidade do Jadson, querendo ele chutar ou não. Ele é um jogador capaz de jogar a bola lá. Né? Foi isso que fez a diferença. De bom, talvez, o fato do Corinthians ter sido muito, muito bem postado defensivamente, a Chape também só ameaçava com bola cruzada. E aí jogar bola que é bom nada. E jogar bola que é bom nada. Hoje o Loss falou do tal último terço. Ninguém queria a bola, né? Riva, o tal último terço do Corinthians e desistiu. Como havia desistido no jogo no Chile, é preciso ver isso logo, até porque é um time que precisa fazer 2 gols no Colo-Colo aqui no jogo da Libertadores. Uma vantagem de jogar num gramado rápido contra um time do Colo-Colo lento. Pesadão. Se ele souber usar o estádio, não estou falando só a torcida, as condições de jogo, elas são muito favoráveis. Agora, vou tocar aqui para o Diniz, que acho que tem a ver com esse jogo, a pergunta do Henrique Santini. Não é sobre o jogo, mas tem a ver. Ele fala sobre a dificuldade de implementar a sua filosofia de futebol e pergunta, falta de jogadores técnicos ou falta de jogadores que acreditem no trabalho do técnico? Então, deixa eu só completar, Diniz, porque o Adilson Delain estava na mesma coisa. Vamos começar na canela do Diniz. Há resistência na implantação de novo formato e esquema de jogo? Se há, onde é? E onde ela é maior? Nos jogadores, na diretoria, em torcedor? Como é que é? Torcedor é problema também. Não, também, quando o negócio dá errado, do jeito que eu trabalho, é o seguinte, quando o resultado ele não vem, fica mais difícil que para os outros. Isso é fato, porque todo mundo sabe e aponta naquilo que o sistema tem, às vezes, de mais positivo, de mais forte, as pessoas apontam erros que eles não existem. Onde faz parte da solução, as pessoas acabam apontando como se fosse uma coisa negativa. Por isso que eu não mudo, isso eu tenho convicção. O cara pode, se alguém falar alguma coisa, uma sugestão legal, eu vou lá e vou implementar aquilo. Mas, geralmente, as pessoas criticam aquilo que é positivo. Era essa a tua pergunta também? Era nesse sentido? A técnica dos jogadores. Então, tem gente perguntando aqui também se a vitória sobre o Peñarol, depois da tua saída, tinha a ver com o que você deixou também. Eu acho que tem, sempre fica, que nem o Atlético hoje ainda é o time que sai de trás com mais facilidade, com o uso do goleiro, com os jogadores de trás, sempre sabe ficar rifando a bola. Ficou um sistema um pouco mais tradicional, jogando com 2 linhas de 4, e eu treinei o time 6 meses, os caras não tiveram tempo para treinar, então não some um trabalho de uma hora para outra, mas o time conseguiu ajustar, ficar de uma maneira mais reativa, um pouco mais parecido com o que todo mundo joga. E jogaram muito bem. Hoje o Atlético está num momento muito positivo, tá? As coisas acontecendo, jogaram bem contra o Corinthians, jogaram bem contra o Peñarol, jogaram bem contra o Vitória. E espero que eles joguem bem agora no fim de semana contra o Flamengo. Ainda vou lembrar de mim muito tempo. Fala aí, Diniz. O Arthur Frederich, ele pergunta aqui, você já falou sobre isso, se o seu jeito de jogar tem base na Espanha 2008, 2012, não sei se tem como base, mas obviamente alguma coisa ali você bebeu dessa fonte. E aqui ele faz a seguinte afirmação, ele aqui é um leitor nosso e gosta muito de futebol arte, assim, tá? Ele sempre fala Arthur Frederich, é o codinome que ele usa. Aqui não, ele diz o seguinte, aqui não tem jogadores com essa qualidade no passe, a não ser que você encontre no interior, e eu vou agregar uma coisa, ou que você desenvolva isso. Então, eu acho que se o cara tem a qualidade natural do passe, quanto mais técnico for, melhor é. Mas do jeito que eu boto os times para jogar, na realidade é um jogo que fica fácil para um cara médio se tornar um jogador muito bom. Pela aproximação e exatamente. Então, tem muito movimento, o cara sempre tem 1 ou 2 opções de passe, o cara tem que ter uma técnica razoável, uma inteligência razoável. Fica mais automático. No futebol de salão. Exatamente. E ter coragem, assim, para fazer coisas simples, não fazer coisas difíceis. Se fosse para lançar a bola igual o Ribeirinho lançava, chutar como ele chutava, driblar como ele chutava, isso que é mais difícil. Sim, claro. Esses sistemas que os times jogam é muito mais difícil para um jogador, por isso que não tem jogo. Deixa eu só aproveitar, porque antes da gente chegar aqui, você estava falando que você viu o jogo entre Flamengo e Grêmio, né? A gente vai rodar as imagens, e você, na verdade, falava mal do jogo. Eu ainda acho que perto dos outros, esse jogo foi muito melhor, por exemplo, do que o do Corinthians, que o Celso acabou de citar. Esporte. Agora, queria a tua visão sobre esse jogo, Diniz. Não, eu achei que o jogo, pela expectativa do jogo e pela qualidade que tinha no campo, o jogo, na parte técnica, ficou devendo. E quando chega nessas fases decisivas do campeonato, a tendência é do jogo ficar mais embrutecido mesmo, mais feio. Então, acho que esse aspecto emocional, ele contribuiu para que o jogo não fosse bom. Mas se você for ver quantas defesas os goleiros fizeram, eu acho que não teve uma defesa difícil para ninguém no jogo engraçado todo. Os melhores momentos assim enganam um pouco, porque dá a impressão que teve muita, mas não teve, na verdade. Você falou os melhores momentos aí, não teve melhor momento até agora. Não teve nada aí. Agora você vai ver que não teve, vai ter os melhores momentos. Agora me chamou muito a atenção a apresentação, acho que o Diego vem jogando muito bem. E também do lado do Grêmio, achei que o Cortez também não deu conta do jogo também. Eu sei que para você talvez seja mais difícil comentar individualmente jogador, mas fiquei com essa impressão também. Eu achei que o Diego teve muito bem ontem, o Everton Ribeiro jogou muito bem também. Eu achei Vem jogando bem, né? E
são dois jogadores muito talentosos que facilitam muito, né? Que pode decidir jogo a qualquer momento e se fez valer pelo o campo também, tudo ajudou. A atmosfera do Maracanã estava muito favorável ao Flamengo, mas o jogo foi isso aí, não teve uma chance de gol. E você vê, nós estamos falando de dois times com qualidade, hein? Né? Hoje eu acredito o Grêmio como o melhor time do futebol brasileiro. Para mim, o Grêmio. Sim. E você vê quem viu o Renato Gaúcho falar depois do jogo, por exemplo, sentiu nele, né? O Renato tem aquele jeito falastrão. Agora, tudo que ele falou de defender o time, de falar que não ia comentar individualmente, que às vezes as coisas dão errado e dá errado e o trabalho está aí para ser visto, na verdade é um fruto dessa confiança e da segurança e da estrutura que ele montou. Realmente está muito bem amparado nesse sentido. Está doido. Tanto é que você vê, ele está jogando praticamente no Campeonato Brasileiro com o time reserva que está indo bem, né? E você vê, isso aí que eu acho muito importante. Joga da mesma maneira como joga o time. Não, e o Renato está assim, o trabalho dele é o mais consistente, o melhor, assim, se você analisar no médio prazo aí, o cara, e jogando bem. O time que joga, e tem alguns jogos que joga e encanta quem está assistindo. Então, o trabalho mais bem feito para mim hoje é o dele mesmo. Bom, eu vou chamar aí, vem aí o verminoso Celso Unzelt com uma baita dica, se você duvida, veja. Vitor Bina deu risada, verminoso. Verminoso, Vitor Bina. Não, olha, quanto tempo você demorou para fazer esse cabelo da vinheta? Isso que eu fiquei impressionado. Verminoso no Ceará quer dizer pessoa viciada em alguma coisa, pessoa que não tem limites ao fazer alguma atividade, pessoa que é como se tivesse vermes. Né? E é por isso que eu estou mostrando esse site de curiosidades futebolísticas, que nessa semana está completando 6 anos. É o ótimo Verminosos por Futebol, produzido em Fortaleza, no Ceará, pelo jornalista Rafael Luiz Azevedo. O site, porém, é mais que uma coletânea de curiosidades de futebol. São 1.350 matérias publicadas desde 14 de agosto de 2018, com 3,8 milhões de visualizações, média de 125 mil visualizações por mês. O Verminosos tem também reportagens de cunho social, que já renderam ao Rafael Azevedo, que é o mantenedor, 7 prêmios de jornalismo estaduais, nacionais e internacionais. Na verdade, a gente viu ali, né, Celso? A gente soltou agora. A gente vai soltar daqui um pouquinho, mas a fotografia, a imagem do site estava ali, estavam chamando as 60 matérias que eles colocaram lá, as 60 matérias mais visitadas, né? Isso. Na verdade, para comemorar esses 6 anos do site. Que equivale a só 5% de toda a produção. O endereço é bem fácil, o www.verminososporfutebol.com.br. E uma das melhores matérias... Então, a gente separou. Se quiser olhar agora, a gente vai soltar as imagens aí. Começa pelo técnico que não enxerga. A história do único técnico cego no mundo, Fernando. O deficiente visual Flávio Aurélio da Silva, treinador do Juventude de Bom Jardim, que é um time amador de Fortaleza. Essa matéria, inclusive, rendeu essa aí a gente já está vendo outra. O prêmio de melhor reportagem no Nordeste. Essa aí é uma matéria chamada O Brasil que não verá a Copa. Histórias de brasileiros que não sabem o que é energia elétrica. Ela foi publicada quando a Copa foi aqui, em 2014. E ainda tem uma outra que eu selecionei, que é Futebol Atrás das Grades. Uma série de 5 reportagens sobre 3 projetos de futebol. Feita nesse complexo que está aí na tela. Presídio de Itaitinga 1, do Ceará, e que é modelo em meio a um sistema carcerário caótico. Então é um trabalho sensacional, né? Já que a nossa sessão se chama Curiosidades, esse trabalho... Eu vi outras lá, né? Eu vi uma matéria do Peladeiro de Fortaleza que diz que tem 1.283 gols, um a mais que o Pelé. Figura, né? Coisas muito bacanas mesmo. Realmente é a grande dica, Celso. Grande Rafael Luiz Azevedo, nosso colega de Fortaleza, faz esse trabalho muito bacana já há 6 anos. Acho que valeu registrar aqui no nosso Eu sempre lembro, não teve com o site assim, mas falou do técnico que não enxerga. Quando o Atlético Paranaense jogou contra o São Caetano, final do Campeonato Brasileiro, uma das reportagens que eu me lembro que fiz, mais emocionantes, repórter mesmo, eu gostava muito, eu pedia às vezes para não fazer campo, para fazer torcida, né? Quando se tinha opção, eu preferia. Eu entrevistei um professor de história, torcedor do Atlético, que tinha ido ao Anacleto Campanella e acompanhava o time em quase todos os jogos como torcedor, porque ele gostava de ouvir. Ele amava o futebol pelos sons do futebol. Visual, não enxergava nada, professor de história. Eu nunca é uma pena que hoje se transmite um jogo de futebol com tanto microfone e se abafe todos eles para deixar só a voz do narrador. Eu imploro, só o ambiente das transmissões. Você final do Campeonato Brasileiro, você estava lá? Oi?
É a final do Campeonato Brasileiro? Isso, eu cobri Eu estava lá também, uma das finais mais tumultuadas. tumultuadas. Vai fazer o jogo do... Porque o Anacleto Campanella, na verdade, não tinha estrutura para receber todas as equipes de televisão. Lembra que a gente teve que subir no telhado, colocar as câmeras no telhado da cabine de imprensa para conseguir fazer o jogo. Pela Rádio CBN. Quer citar mais algum Twitter aí, Vitor Bina, antes de ir pro intervalo? O Elton Jones Rocha elogia a gente Elton bastante. Jones, Arthur Frederich, você tá vendo? Os caras estão te tirando aqui. O Gufs fala que é o melhor programa de debate esportivo, a gente também elogia. Tem muita gente perguntando do Santos, perguntando inclusive para você, vamos deixar para depois quando a gente for falar do Santos. E o Maca elogia, fala que é bacana ter a oportunidade de mais uma vez ter Fernando Diniz expondo suas ideias na bancada do cartão. Tem várias perguntas, a gente já faz já. A gente vai para o intervalo, na volta a gente retoma o papo com o nosso convidado de hoje, o técnico Fernando Diniz, e vamos falar do jogo entre Cruzeiro e Santos, disputado no Mineirão, que terminou com vitória do Santos no tempo normal e classificação do Cruzeiro nos pênaltis. Momento em que o grande goleiro Fábio roubou a cena, é com a primeira das 3 defesas que ele fez que nós iremos para essa breve parada. Até já! O time do Cartão Verde está de volta e, olha, antes de levá-los a mais uma vez ao acervo, rico acervo do nosso camisa 10, Roberto Rivelino, eu vou dizer uma coisa para vocês e o que vamos ver a seguir não deixa de ser uma prova disso. O homem, com essa marra toda, sempre foi tido como um jogador extremamente leal, coisa que nem todo mundo foi com ele, como veremos aí no acervo. O acervo, por favor. Riva, você já me contou a história, mas eu não lembro. Espero que a sua memória não te traia e você nos dê detalhes desse momento. Pô, isso aí foi no jogo contra o São Paulo. Quem te pegou? O lance, o Paranhos. Paranhos. Paranhos entrou, Pegava bem. dividiu, uma bola picou no meio de campo. E a bola dividiu. Quando eu senti, ele veio com o pé, eu fui tentar sair, ele me pegou aqui. Foi na maldade. Foi realmente para me quebrar, pô. Aqui no braço? Foi, pegou aqui. Pegou aí da... E olha o detalhe da legenda ali, ó. Perseguido pelos adversários, nunca deu o primeiro pontapé. Você nunca ficou com ninguém na vez, você quis pegar alguém, pegou dentro de campo. Fala a verdade, fala que essa legenda é mentirosa, Rivelino. Você sabe que teve outro jogo com o São Paulo. Foi impressionante, uma bola no meio de campo, a bola adiantou e eu encurtei. E ele veio. Falei, agora eu vou dar o troco. Aí eu ia dar mesmo. Mas na hora que ele veio, ele desistiu do lance e virou. Foi bom. Foi até bom. Porque eu ia dar o troco nele. Porque ele me tirou. Até hoje eu tenho um caroço aqui daquele Paranhos. Jura aí? No duro, ele entrou, pô. Ele entrou aqui em mim, pô. A bola aqui, ele entrou aqui, eu até eu virei aqui, ele entrou o pé aqui, pegou. Não sei como ele não me quebrou, mas faz parte do jogo, né? Paranhos não alisava. Não. Sérgio Forlan Paranhos. Fora ele, mais nenhum. Não. Ninguém te pinicava. Uma putinadinha por baixo, assim, né? Tá, Paraná. Paraná não, hoje só dava no tornozelo. Paraná vinha por terra só o tornozelo de você. O Paraná era a ponta, né? É, mas ele devia apanhar, não devia bater. Não, ele Ele não gostava do Rivelino mesmo. Não, ele jogava naquele setor, ele gostava de armar, de marcar também, que ele jogava meio... Porque o Paraná sempre foi meio falso ponta, né? Não era aquele ponta. Ajudar, né? Mas o Paraná tem que ficar de olho nele também. Mas fora do campo é uma moça, eu adoro o Paraná, fora gozado, né? Mas dentro do campo ele era tinhoso. Bom, é o seguinte, o Santos foi ao Mineirão depois de ter perdido o jogo de ida em casa por 1-0, fez um bom jogo, levou o gol no início da partida, lutou, acabou vencendo de virada no tempo normal, 2-1, mas nas cobranças de pênalti foi derrotado pelo goleiro Fábio, 3-0 e o juiz. Vamos ver, a gente vai rodar. Meu Deus. Mas o jogo, na verdade, deu outro horizonte para o torcedor santista que andava cabrunhado. É verdade. Cabrunhado. Verdade. E eu acho que o detalhe desse jogo aí é o seguinte, três jogadores que... tem gente que reclamou muito do Vanderlei aí, né? Muito mesmo, né? Mas foi uma... Na verdade, a bola passa entre as pernas do marcador, acho que é o Gustavo Henrique mesmo, né? Mas, ó, o Vanderlei, depois a gente vai ver no finalzinho aí, fez uma defesa importante... O Bruno Henrique fez o gol, o Gabriel fez o gol também, né? São os caras que... A bola do Arrascaeta. Sim, as 2 bolas na trave que a gente vai... É do Dedé, né? Do cabeça. Porque o Santos empata no fim já do primeiro tempo, quando não se achava que o Santos fosse empatar o jogo. Sim. E o Cruzeiro deixou de fazer o 2-0 no primeiro tempo, teve essa chance, perdeu essa chance. E essa outra aqui, trocando bola, triangulando. Toda a crítica maduro, que se faz ao time do O jogo do Santos não foi muito melhor que os últimos. O que fez a diferença foi que o Santos
acertou o que não tem conseguido. É uma linda Duas cabeçada, finalizações é uma linda brilhantes. Essa cabeçada, cabeçada é espetacular. É espetacular. O movimento do cabeceio, onde a bola vai, é um lance indefensável. E aí o Antecipação. Rivelino vai pegar no pé do seu Rodolfo, né? Belo cruzamento do garoto também, do Rodrigo, hein? Bem observado, é a defesa do Vanderlei que eu falei. Olha lá, Olha o seu minuto. Rodolfo dando um minuto Aí. a mais, olha o reloginho lá em cima. Olha que coisa, bicho. Ele dá e depois tira. Então, o Diniz achou como humano que ele não tinha dado uma falta ali, ficou na cabreiragem e decidiu acabar o jogo, que também é Bom, já que ele não deu a falta, é problema dele. consertar um erro com o outro, né, Diniz? Não. E aí o Cuca, depois da partida, falou também que esse momento também, depois do jogo, dos jogadores do Santos se preocupando com o árbitro ali, tirou um pouco a concentração dos jogadores, né, Diniz? Isso Tem também lógica. Tem lógica. Se bem que o Fábio é um baita goleiro, eu canso de defender ele aqui. Mas os pênaltis não foram muito bem cobrados, eu acho. O Bruno Henrique foi. Mas tem um que ele vai terceiro. buscar com a mão. Acontece que esquerda, né, o primeiro. ele tem a intuição de acertar o canto, Vitor. Não, foi Fábio toda perfeito. batida Tá, e uma fora. frieza também, né? Ele espera muito, né? Para mim é um injustiçado do futebol brasileiro esse goleiro. Pra mim também. A regularidade dele, nunca teve uma oportunidade. Faz tempo que ele joga num nível- Baita do Pra mim goleiro. também. É? Eu adoro esse cara aí. puta. Eu Mas também. não é por Mais goleiro, conta, Fábio não é por Vanderlei. conta do jogo de ontem, não. Eu sou o Fábio. Eu também. Pela história Eu também sou também. Fábio. O Fábio é mais tá num consistente, patamar né? assim. E durante muito tempo, né? Ele deu um pouquinho de azar, que ele ele veio numa geração que tinha o Ceni, o Marcão e o Dida. Ele é um pouquinho mais novo que esses caras. Mais novo um pouco, né? Uma geração. Mas depois ele tinha que ter ido. Tinha que ter Ele tido uma perdeu o chance. bonde lá e não ganhou espaço depois. Mas ele que tinha que ter saiu. ido. Depois, pelo menos, disputado a Copa. E sobre Um dos essa... raríssimos jogadores que merece ser chamado de ídolo. No futebol de ídolos sazonais, esse vai ser um ídolo de verdade para a história. Seria nos anos 70, 60. Já é o jogador que mais É, atuou pelo Cruzeiro. 800 jogos, parece que ele Impressionante. Ele passou o falecido Zé Carlos. Mas um baita do E- Sabe o que eu acho bonito? Eu acho que é importante, porque a gente que jogou. Aí você olha para trás, você tem confiança. Você vê o goleiro, a postura do goleiro, passa confiança para você. Isso é muito importante. Ele é um goleiro muito talentoso, esse cara. E sobreviveu a momentos terríveis. Tem uma final de Mineiro que ele tomou um gol do Atlético Sim, Mineiro tava virado voltando pras de costas, costa e superou tudo isso. Né? Bom, Mesmo e nessa o- questão dos pênaltis, ele antigamente tinha a fama de não pegar pênaltis. E agora é um grande pegador. É verdade. Eu sou a favor de uma campainha. Eu já falei isso aqui, já comentou sobre essa coisa de ficar na mão do árbitro, poder passar ou não passar. Deu 5 minutos a mais, 6 minutos a mais, é campainha. Esgotou o tempo, não é cronômetro travado. Então, mas temos- Esgotou o tempo, temos de novo- apita a campainha, acabou onde a O bola velho, estiver. Valdir, o velho problema Acabou do com qualquer critério. problema. Como Não, o todo- velho como problema todo é de crime. continuar com a arbitragem na mão, isso sim. Então, porque daí o árbitro tem faz o juiz que que dá quer. 10 segundos a mais, tem juiz que termina 5, 10 segundos antes. E o Como- torcedor como não do tem time, critério? do time que ia receber o ataque vai achar que o juiz acertou e do que ficou sem ataque vai achar que errou. um juiz que acabou o jogo, foi escanteio, vê se ele termina. Ele espera bater o escanteio, aí termina. Eu acho errado. Aí Mas já- eu concordo com você, É. mas todos fazem isso. Mas se fosse- Vê se alguém tem o escanteio e termina o jogo. Você estava num jogo de Copa do Mundo que ele acabou com a bola no ar, no gol do Zico, Do Zico. na Copa de 71. Bola no ar não. Quando Bom, já aí não cabe nada. o último semifinalista da Copa do Brasil, o Palmeiras, não teve vida fácil não diante do Bahia, hein? Ganhou com o gol do Dudu, a gente vai ver aí além de duas bolas na trave, Bahia uma do foi Bahia melhor e nos uma primeiros do... 30 minutos do Primeiro jogo. treino. Depois o Palmeiras deu uma acertada, né? Isso. Ó o azar desse lance. Não, nas costas do O Giga do chuta e Júnior. depois na volta acho que é o Gilberto, É o chuta no próprio Gilberto, jogador. chuta nas costas dele. E o Palmeiras, quando o Palmeiras faz o gol, o Filipão estava aquecendo o Lucas Lima. Sim. Justamente porque ele ia colocar um meia, que era o que Aí deve ser o faltou lance do gol no segundo tempo. para já. esse time, né? Pô, e o Lucas Lima fez uma grande Dudu de partida, cabeça. hein? Aí ele desiste. Até o Dudu faz o gol de cabeça. Ele do ia Filipão. tirar o Moisés, que fez o cruzamento, né? Ia tirar Moisés. Aí você tinha 28 do segundo já. O Pacaembu já pairava uma certa tensão do Pacaembu. Mas aí é o Filipão, né? A volta daquela coisa do Filipão. Exato. Palmeirense hoje deve ter se sentido como fim dos anos 90. O Bahia perdeu mais alguns gols no primeiro tempo. O Palmeiras perdeu 2 em 2, num equívoco de saída de bola do Bahia e no lance que cobra a falta rapidamente, 2 lances de atenção do Bahia. Do lado do Diniz, em toque de bola, construção, o Bahia Colocou foi o melhor Thiago em boa Santos parte no do lugar do jogo. Borja, né? Oi? Colocou o Thiago Santos no lugar Sem do Borja. nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. Ele está rindo aqui. Mas é o estilo dele. Agora, Vladir, eu só queria que tem bastante pergunta dos twitteiros Manda sobre o bala, Santos. Bom, perguntaram se você já recebeu o convite do Vasco e do Santos. Aqui a pergunta do Vasco é do Gil Harvard e a do Santos é do André Braga. O Santista Mil Grau pergunta se o Santos reage no Campeonato Brasileiro.
e o Paulo Santos, são todos... Fábio Santos, desculpa. Queria saber se o Diniz olha o Santos com esse DNA ofensivo que tanto dizem. Eu começar pelo fim. Eu acho que lá tem uma coisa diferente ali naquela água que os meninos estão. Que é o time que mais revela jogador com característica diferente. Jogador que resolve o jogo individualmente. Você acredita em água milagrosa nessa altura do campeonato? Não, mas é de expressão, né? Mas é de expressar, mas é diferente. Eu não sei o porquê que no Santos acontece Rodrigo, Robinho, aí Diego, Neymar. É uma aura, né? Ganso, Eu acho que é trabalho. Acho que é trabalho da base. Eu não sei de onde eles captam, porque assim... mas eu acho que isso eu não sei dali não sei. A captação que eles têm é diferente, sabe? Porque desde do 13, do 15, sempre tem um moleque de frente, driblador. Um reflexo, porque você sabe que lá os moleques preferem ir para o Santos tentar, no caso também? Eu não sei, explica mais mesmo, eu acho que se os garotos puderem escolher, eu acho que eles não vão para o Santos, porque as estruturas aqui de São Paulo, do São Paulo principalmente, do próprio Corinthians e Palmeiras, acho que eles têm mais condição de oferecer conforto, talvez até de grana, como é que é de seduzir, exatamente. E o Santos não é um time muito ganhador na base, mas o que mais revela é o jogador de qualidade individual. Agora tem aqui, o Paulo Pacheco perguntando se o Fernando Diniz sabe que o Riva apostava nele para dirigir o Corinthians, escreve ele aqui. E depois o Gil Harvard, que acho que o Vitor já citou aí, o Diniz, você pensa em treinar um time na Europa? Lá tem estrutura, bons jogadores que você precisa para empresa. E já emendando também, o Marcelo Faria, flamenguista, diz que tem certeza que você vai brilhar com seus projetos e quem sabe um dia no Flamengo. Fala que é seu fã. Não, muito obrigado, agradeço. Eu acho que assim faz parte do futuro. Assim, da Europa não é uma coisa para já, mas eu acho que no futuro é uma coisa que deve acontecer, deve estar no meu caminho. E respondendo também do Santos, que eu acho que o Santos reage no Campeonato Brasileiro, acho que o Puca está só no começo, o jogo de ontem é uma amostra. O Santos tem um time muito bom, assim, o ataque do Santos tem 3 jogadores selecionáveis, na minha opinião. Gabigol já foi da seleção, o Bruno Henrique, o ano passado era o melhor atacante do Brasil, e o menino é um fenômeno. Que é a coisa mais difícil do futebol. Realmente é um negócio... Então, assim, a linha de frente do Santos é de primeira Aquela pergunta linha. mala, Celso, te cortando. Não, eu ia... O menino de lá ou o menino do Flamengo que foi pro Madrid? Se você fosse levar um do seu time. Não, por enquanto o Vinícius Júnior tem um pouco mais de serviço prestado, mas esse Rodrigo, ele encanta cada dia mais. Não dá para saber. Para mim, eu gosto mais do Rodrigo. E faltou responder se você foi procurado pelo Santos ou Vasco, lembrando que outra coisa que diferencia o Fernando Diniz é que quem procurá-lo tem que procurá-lo mesmo. Não tem gente falando por você, não é isso? Não, nesse momento aqui não tem ninguém, não. Eu estou esperando. Eu vim esfriar um pouquinho a cabeça, ver o que aconteceu de errado no Atlético e para poder melhorar. Eu fico imaginando um dirigente que te chama, aí eu fico imaginando você tentando explicar para ele a tua filosofia de trabalho. O dirigente consegue compreender? Não, eu compreendi. Eu, assim, lá no Atlético. Não, compreende, Diniz? Não, mas lá no Atlético eu me dei muito bem. Teve um cara lá, o seu Mário Celso lá, foi um cara, assim, um cara visionário, assim, um cara de uma cabeça diferente de tudo. A gente se deu muito bem. Mas é fora do padrão normal do muito futebol, bem, né? É fora do padrão normal do futebol, né? Ele entendeu muito bem que ele viu que era um negócio que... Tipo assim, o cara que sabe que o negócio que deu certo e não está dando certo depois no momento seguinte, não é um negócio ruim. O cara tem uma visão e ele enxergou que aquilo era um negócio que para ele... O que significa que você pode voltar. Condizia com aquilo que ele acreditava do para frente, que vai ser no futuro. E agora, só matar uma curiosidade, que nem você falou, talvez seja o momento de olhar o que eu fiz no Atlético Paranaense. Quando você está vivendo um momento como esse agora, que você não está dirigindo o time, o que você estuda? O que você vê? Eu olho um pouco o futebol daqui, olho da Europa, a gente sempre acompanha. Mas tem bibliografia, livro, alguma coisa assim? Eu leio muita coisa, assim, mas não necessariamente sobre futebol eu não leio muito. Eu leio mais sobre outras coisas e aquele conhecimento ele vai para o campo, mas não é uma coisa direta, assim. E o negócio de treinar time da Europa? Como é que é o teu conhecimento de outra língua também, que é uma coisa que também abre porta? Uma coisa que eu estou, assim, correndo atrás para poder ter um domínio maior e, quando tiver oportunidade, estar mais bem preparado para isso. Mas eu acho que a maior fonte de conhecimento para mim é as coisas que o time que eu dirige faz errado. Porque como é um sistema, aquilo que eu acredito não é uma coisa que tem muito precedente, uma coisa que eu preciso ir criando. E como, graças a Deus, a gente sabe pouco, a gente precisa aprender muito, mas eu aprendo muito mais nesse processo criativo, de ver. Estou vendo todos os jogos de novo, vendo o jogo do Audax, e cada vez que você vai olhando, você vê que tem coisas que você faria diferente. Por isso, futebol, eu acho que ninguém sabe muita coisa. Todo mundo sabe um pedaço do negócio e tem muita coisa para aprender. Talvez aí a gente não adianta porque a gente acha que sabe, então a gente não, né? Quem trabalha com ele. Fala, Vitor, bem. Sobre Petralha, antes de colocar um twitteiro, lembrar que Petralha comprou
o projeto, né, inclusive no estadual, permitindo que o Fernando Diniz trabalhasse mais o time, mas tem algumas coisas ali, com o preço do ingresso, a proibição de torcidas visitantes em todos os jogos. E o negócio da leitura, como é que é o nome, Celso? Quando você tem que colocar digital, o dedo. Digital, para entrar no estádio. Pelo amor de Deus, Biometria. você tá meio-dia quer ir no estádio, assim, de repente você vai ter dificuldade porque você não tem a leitura digital. Calma. Não adianta você se adiantar as coisas tanto que às vezes você vai ficar sem conseguir elas. Mas, Naldo, ele, do Bando de Loucos, ele pergunta para você, Diniz, por que não há mais Djalminhas, Alex, Denners? Estoque 3 perfis diferentes, né, de jogadores geniais no futebol brasileiro hoje em dia. Não, eu acho que tem, Reginaldo de São Paulo. Só falar aqui do Santos, o Bruno Henrique, eu acho que é um driblador excepcional. O Rodrigo, outro, o Vinícius Júnior, outro. Porque eu acredito que se a gente ficar favorecendo muito o jogo, que é só de marcar, que é muito mais ficar sem a posse de bola, isso eu acho que restringe e reprime os jogadores talentosos. Se você tem a cultura, isso eu já falei algumas vezes, se você tem uma cultura de rua, que ainda tem no Brasil, de futebol de salão, muitos jogadores jogando livremente, seja na quadra, campeão, na rua, e você vai, quando ele chega no clube, você coloca a sistematização tática prioritária para marcar, esse cara ele arredia a fazer isso. Tem muitos desses que morrem na base, que não sai só o fenomenal que fica. Mas tem tantos outros que são bons que não, o jeito de jogar não privilegia esse tipo de jogador. Pode só mais uma. Não, agora a gente vai pro intervalo, a gente arruma a casa aqui. Não fui eu, hein? Depois do intervalo a gente segue o papo aqui com o Fernando Diniz, que além de técnico de futebol é psicólogo. É bom a gente lembrar também, teremos mais uma rodada do nosso palpitão do Brasileirão. Falaremos ainda da Copa Sul-Americana. Nesse momento o São Paulo vai enfrentando o Colón na Argentina e o Fluminense e o Defensor no Uruguai. Mais cedo o Botafogo recebeu o Nacional do Paraguai no Nilson Santos, se classificou. Os detalhes em instantes, só está aí um dos gols do Botafogo. Cartão Verde volta em menos de 2 minutos. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Cito aqui o Lauro Bettencourt. Fala, e aí, turma, muito bom programa. Podemos ter Corinthians e Palmeiras na final da Copa do Brasil nas quartas da Liberta. Seria bom essa rivalidade, apesar do meu timão andar fraquinho. Bom, vamos falar do Botafogo. O Botafogo tinha perdido o jogo de ida para o Nacional do Paraguai por 2-1. Hoje, jogando no Nilson Santos, no Rio de Janeiro. Fez 2-0, está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A gente vai ver os gols aí. O primeiro deles marcado pelo Rodrigo Lindoso. Ainda no primeiro tempo, já deu uma tranquilidade. 37 no primeiro tempo, né? Porque esse resultado com o gol marcado fora já classificava o Botafogo. Já estava. Sim. O Botafogo já. Então o time jogou mais tranquilo no segundo Sul-Americano, ao contrário da Copa do Brasil, tem o gol qualificado fora. Isso. E depois o Léo Valência, já 43 aí do segundo tempo. Talvez um pouco por causa do desenho do jogo também, né? Importante para o trabalho do Zé Ricardo, né? Ele vai recomeçando um trabalho importante. Ele já teve resultado, né? Se já não tem resultado, ele perde mais 2 jogos, 3 jogos, já está... Ele já teve a sorte que, por exemplo, o Paquetá não teve. Sorte e competência. Você fala de sorte depois do gol que ele tomou do Paraná na última rodada com a bola desviando no final. Nossa! Ele deve estar bravo se estiver olhando o programa. Coisas que assim. só acontecem com o Botafogo. Faz parte. Mas esse é um dos grandes treinadores que a gente tem. Esse cara é muito bom, eu gosto. Ah, e o Alberto Valentim, que saiu do do Botafogo Egito, lá já. para o Pirâmides, já saiu do Pirâmides também. Depois de 3 partidas. Porque o dono do time não queria escalar o Ribamar. Então, ele escalou o Ribamar fez gol e aí ele ainda saiu por cima nesse sentido. Com todos os direitos, vai receber na íntegra. Por falar em Ribamar, via Facebook, a gente recebeu uma mensagem do seu Ribamar Feliciano falando que a gente não ia ler a mensagem dele. Vou ler aqui, é grande, na verdade. Ele fala, futebol, por que você não começa por vocês mesmos se educando, respeitando os jogadores, pararem de falar palavrão com os próprios repórteres, não pode nem deixar o microfone aberto. Escreve ele aqui. Fala pra você também, ó, Rabugento. Fala pro Rivelino se tornar um idoso, não um velho Rabugento que discorda de tudo que é pra mudar, só o tempo vai dizer se é melhor ou pra pior. Sei lá que o seu Ribamar tava atacado aqui. Ribamar, Ele duvidou que eu lia. Um abraço, seu Ribamar. Ô, seu Ribamar, calma, Ribamar. seu Ribamar. E, ó, vamos, olha de mais uma dose de palpitão no Cartão Verde. Esse que vos fala que ainda fazendo uma força danada para deixar a lanterna, para palpitar realmente é cruel. No entanto, se a memória não me trai, dei uma leve pontuada aí, vamos ver. Fluminense Internacional, Maracanã, 8 da noite. pedreira. Vamos deixar o Belete começar então, quer Belete? É só Segunda, 8 da noite? Segunda, 8 da noite. Não é a mesma coisa que domingo, 4 da tarde, Maracanã. Inter, 1-0. Ó, Bom resultado. fala, Ribeiro. Eu? Puta, meu. O Inter tá me surpreendendo o Inter, viu? Para fazer gol no Inter tá difícil. Eu vou botar aí, vai, 0-0. 0-0? Vou no 0-0. Bom, eu vou dormir no barulho do Belete e vou falar 2-1 Internacional.
Pedro, de repente, vai falar, é um bom resultado. Se diverte, né, verdade? Vai, Celso. Eu vou na retranca, que o River encostou, agora vocês na retranca. Fluminense 1, Colorado 1. Cara é doutor em Fluminense, Resultado de segunda noite, né, Belete? Aquele resultado de segunda noite. O Belete atentou para um detalhe interessante. Vitor Birner, seja conciso. Eu tinha pensado em 2 resultados. Não me fala o que você pensou. O teu e o do Celso. Eu geralmente mudo. Como tem o Pedro, 1-1. Vou no Celso. Eu perdi meu pontinho. O Internacional tá bom, mas eu vou no 0-0. Segundo ele, ó, bom, tá aí o placar, deu uma leve pontuada, não quer dizer que eu saí da lanterna. Eu com 4, Riva com 6, o Vitor Bini e Celso Unzel te pagando de gatinho com 7, hein? O convidado. Agora eu tenho certeza que com a experiência do Diniz a gente vai ser ultrapassado pelos convidados. Ó, vou chamar então a próximo desafio, hein? Rodada 19, sábado, Arena Corinthians, 7 da noite, Corinthians e Grêmio. O Grêmio com reserva. Pô, reserva voando, Riva. Voando, esse agora, é o problema. Na outra semana foi o coração do Fluminense, agora é o coração corintiano. Fala aí, 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Quer falar, Diniz? Eu não sou muito da palpite, não. Vou ficar fora, vou me vestir. Mas não vai escapar, não. A gente vai ficar com buraco lá. Manda a bola, pô. Murão. Quanto? Mas é um bom palpite. 1-1. Fala, Vitor Bino. Sou depois do Celso sempre. 1-1. 1-1. 1-1. Bem minimalista. Ou podia 2-0 Grêmio. Podia ser Ó, mais minimalista. eu vou na do Vitor Bino, ele falou 2-1, hein? 2-1 Grêmio. E vamos ver. O Corinthians... Pra sair da lanterna se faz qualquer coisa. Pouca gente lembra disso, né? Pouca gente lembra disso nesse campeonato, mas o Corinthians está invicto na Arena. Não perdeu nenhum jogo, está fechando o turno, é a última rodada do turno. Se não perder esse jogo, fecha um turno inteiro sem perder em casa. Qual foi o seu resultado? 1-1. 1-1. Vitor, você queria fazer a pergunta, aí eu te cortei no final do bloco. Você falou que a pergunta era boa demais. Não, porque o Henrique pergunta por que funcionou tão bem no Audax. No Audax foram 3 anos, assim, jogadores, pelo menos jogaram 2 anos comigo ali. E não foram contínuos, mas já sabia um pouco mais da filosofia. E no fundo eles incorporaram aquilo e gostavam de estar ali, jogar daquela maneira. E no final ali estava um momento meio mágico, né? Os caras conseguiam jogar contra os grandes e ser superior, porque a forma coletiva de jogar ela estava muito impregnada em todos os jogadores. Então, de verdade, eles não precisava nem técnico ali no final, estava todo mundo... Hoje, o Diniz, a gente fala tanto da tua singularidade, quando você conversa com outros técnicos, a gente que olha de fora muitas vezes te vê, muitas vezes não, de maneira geral te vê diferente de todos os outros. Eles também te veem assim, você acha? Eu acho que sim. Acha que sim? Pro bem e pro mal ou pro bem e pro mal? Eu acho que sim, pelo menos assim, falando comigo, eu acho que pro bem, mas depois eu não sei, né? Mas seria uma questão de achar com certa inocência, não sei, porque, como é que você acha que se dá essa inocência distância? Nenhuma, muito pelo contrário. Eu sofri a vida inteira jogando futebol, achando que aquilo não era o melhor jeito quando eu jogava, e quando eu me tornei técnico, eu sempre quero dar vazão por uma coisa diferente, que fique melhor, que favoreça os jogadores a se sentirem bem, terem prazer de jogar, e para quem está assistindo, sentir prazer de assistir o jogo. Não, e nesse sentido é interessante, eu lembro quando você começou, já não era bem no começo do teu trabalho no Atlético, talvez uns 2 meses depois, eu vi uma entrevista do Paulo André, contundente, falando, olha, eu na verdade revi o que eu pensava do jogo e reencontrei o prazer de jogar futebol. Eu acredito que um cara como o Paulo André tenha falado isso de dentro para fora, entendeu? Eu acho uma declaração muito rara da gente ver num jogador profissional com carreira. Eu acho que por conta das referências que o Paulo André já tinha, ele e o Lúcio Gonzalez, acho que foram os caras que teve a adaptação mais rápida ao que eu penso de futebol. O cara que viram tudo, os dois são campeões mundiais. Isso aqui que é legal. Então, que tiveram menos resistência. Os caras já tinham visto tudo e eram 2 caras que meio que tocavam o time ali com a liderança e com a capacidade técnica, porque favorecia o jogo dos dois. Agora, existem 2 forças aí atuando quando as coisas não dão certo contra. A imprensa e o torcedor, de certa forma, né? Qual que te atrapalha mais, você acha? Mas é muito difícil você separar a imprensa da torcida. Não dá para saber onde começa. Mas você sabe, assim, que é uma coisa que vai... verdade, e o torcedor, assim, você alimenta a emoção. O resultado, ele machuca muito o torcedor. Muito. E a imprensa, como, na minha opinião, não a imprensa, fala a maioria, assim, não é hegemônica, mas a maioria comenta resultado. Então, assim, se o Brasil perdeu para a Bélgica,
né? Eu achei que o treinador da Bélgica fez uma estratégia completamente errada, mas ganhou o jogo. E por que foi errada? Porque o Courtois fez um monte de defesa e o Alisson fez nenhuma. E a Bélgica ganhou o jogo. A Bélgica jogou bem contra a França e perdeu o jogo. Então, o cara, assim, ele foi tratado como um grande treinador porque usou uma estratégia, porque surpreendeu o Brasil daquele jeito, deixando 3 caras sem marcar, o Lukaku nas costas do Marcelo, jogando Neymar, Coutinho, Neymar, Coutinho e Marcelo. Toda a jogada que o Brasil ia para ali acabava com chance, com perigo de gol. Mas, assim, teve o resultado e ficou enaltecendo. Então, acho que esse tipo de comentário, acho que ele empobrece muito o futebol. E isso vai para a torcida. E a torcida, então, fica aquele negócio. Então, a gente não cria uma cultura para o torcedor ter uma visão um pouquinho melhor do jogo. Então, fica só o negócio do resultado. Mas, para o torcedor, vale, porque a torcida está lá para torcer mesmo. A torcida não está lá no campo para entender de futebol. Está lá para torcer, porque é paixão. A imprensa não, né? Agora, a imprensa, para quem é pago para fazer análise, eu acho que tem que ser um pouco mais criterioso para analisar o jogo. Quando eu vou ver um jogador, ele pode estar jogando mal, mas eu não vou, porque ele está jogando mal, achar que ele é ruim, que ele é bom. Eu sei que ele é bom porque ele está tentando. Às vezes você acha que o cara é bom por aquilo que ele tenta, não é por aquilo que ele acerta. E o cara é artilheiro, mas então ele não fez gol num campeonato. Então agora ele não serve, porque ele não fez gol nesse campeonato. Imagina a hora que você falou do Gabriel aqui, do Gabriel Barbosa, imagina a quantidade de santista que não estava pegando no seu pé, que você fala, se você elogiou o ataque do Santos, né, com o Bruno Henrique, com o Gabriel, que falou de que eles têm 3 selecionáveis ali. O Gabriel foi da seleção olímpica, era um jogador, esse moleque subiu com 16 anos fazendo gol. Ele está num momento ruim, isso que é o grande problema. Se a gente consegue trazer esse jogador e ver por que ele não está bem, ele vai voltar a jogar bem e vai voltar a fazer gol, porque ele é novo, ele é novo e experiente já, o Gabriel. Ô Vitor, estamos chegando no final, tem que ser rapidinho, você não pode fazer, só cita quem você separou esse e-mail da semana passada, cita, por favor. O Ale Figueiredo, ele mandou, gostei tanto do e-mail que eu pedi para separar, e eu queria ler semana passada, que no turbilhão de e-mails não consegui. Ele diz o seguinte: meu pai assistia e hoje é gratificante ver meu filho de 10 anos, o Vitor Figueiredo, assistindo o Cartão Verde comigo. Com certeza manteremos a tradição de pai para filho. Mando um grande abraço para todo mundo. E quer vestir essa camisa do Cartão Verde com orgulho, você já pode dizer que ganhou, Vladir. Então diga quem ganhou a camisa, Celso Zelt. Fernando Ramírez. Fernando Ramírez é o ganhador da 10ª camisa do Cartão Verde. Ó, só manda um salve aqui para Sabina Fernandes, tá? E para o Daniel Augusto também. Faltando 5, 6 minutos de jogo, São Paulo vai vencendo o Colombo por 1-0 e o Fluminense também está fazendo 1-0 no Defensa, os dois jogando fora de casa. Pênaltis para o São Paulo, certo? Certo, não sei se é bom. Diniz, obrigado mais uma vez. Acaba assim rápido, meu. Volte outras vezes. Revelino é seu fã e a gente também. Por isso que eu gosto da bola. A gente também. Eu gosto de ficar com a bola. Correr sem a bola é difícil, eu não gosto. E do papo, obrigado. Eu adoro estar aqui, pode me chamar e que eu venho quantas vezes vocês me solicitarem. Olha aí que a gente obrigado. chama mesmo. Valeu, Celso Zé, Vitor Ernesto Bina. Abraço, Rita Han, chegou o tweet agora. Valeu, Vladir. Abraço. Bom, e antes que a gente volte a se encontrar na terça, o Vasco completará 120 anos. Fica aqui nossa lembrança, nossa homenagem à nação vascaína, com direito à trilha sonora de um grande vascaíno, hein? Aldir Blanc, que algum tempo atrás a gente convidou até para virar o Cartão Verde. Ele muito educadamente alegou que a vida faz um tempo obriga a dosar com sabedoria os goles e os passeios. É isso, com o Vasco e com o imenso vascaíno Aldir Blanc, nosso time se despede. Até a próxima quinta, 10h30 da noite. Obrigado pela companhia, aquele abraço. Juízo, torcida brasileira. Zanata, em campo, Zanata, penetrando Zanata, cruzando. Gol! 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 Gol do Vasco! 3 anos vivendo juntos e eu sempre disse contente: minha preta é uma rainha, porque não tenho batente. Se garante na cozinha e ainda é Vasco doente. Daquele gol até hoje o meu rádio